suas mãos, declare isso nessa noite. Não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, não, nada é melhor que o meu Deus. Não há nada, nada melhor, não há nada, Deus, nada melhor, não há nada, Nada é melhor que o meu Deus. nós declaramos isso a ti, Deus. Torna o luto em festa, a vergonha em glória, traz beleza às cinzas, o Senhor pode fazer, traz a vida aos sepulcros, faz de ossos chorados, faz do mar um caminho, o Senhor pode fazer, só o Senhor pode fazer, o Senhor pode Fazer. mais alto que você puder, declare. Nada, nada melhor, não há nada. Com todo o seu coração. Nada é melhor que o meu Deus. Torna o luto em festa, a vergonha em glória, traz beleza às cinzas, o Senhor pode fazer, traz a vida aos sepulcros, faz de ossos chorados, faz do mar um caminho, o Senhor pode fazer, Só o Senhor pode fazer, Só o Senhor pode fazer. Aleluia. Aplauda o Senhor o mais forte que você puder. Glórias a ti, Deus. Aleluia. Boa noite, igreja. Paz de Cristo. Nesse momento eu convido você a fechar os seus olhos, a começar a declarar palavras de adoração a Deus, que exaltam o nome dEle. Santo e poderoso és tu, Jesus. Abra a sua boca e comece a declarar palavras, porque só Ele é digno da nossa adoração e do nosso louvor. Levante as suas mãos nesse momento, que nós não venhamos a perder tempo na presença do Senhor, mas que você possa entregar o seu melhor louvor e a sua melhor adoração nessa noite, porque é para isso que nós viemos aqui. Nós viemos entregar a Ele o nosso melhor louvor. Nós te adoramos, Jesus, nesse lugar. Tu és poderoso, Tu és maravilhoso. Nos leva nessa noite a lugares mais profundos na Tua presença, Senhor. Nos leva nessa noite a contemplar o Teu Espírito Santo, a contemplar a Tua presença, que é tudo que nós precisamos. Vem nos encher nesse lugar. Peça para você ser cheio da presença dEle, porque é a presença dEle que sustenta as nossas vidas. É por causa da presença dEle que você está aqui nessa noite. Nós te adoramos, Jesus. Aleluia. Tua voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar. E ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei.
Levante as suas mãos mais alto que você puder. Ao teu nome Eu clamarei, clamarei e além além das ondas olharei. se o mar crescer, Somente em ti eu descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Oh, 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 oh. Declare que Ele é seu e você é do Senhor Jesus. E tu és meu. Oh, 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 oh. Guia-me pra que tu te confie, sobre as águas eu caminho, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que eu já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. guia-me para que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminho, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que eu já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua. Guia-me para que em tudo em ti confie. Sobre as águas eu caminho, por onde quer que chame. Leva-me mais fundo do que eu já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Amarei e além das ondas olharei, e se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois Eu sou teu e tu és meu, pois eu sou teu e tu és meu, pois eu sou teu e tu és meu, pois eu sou e tu és meu. Eis-me aqui e rendido estou. Levante suas mãos, igreja, e cante. Eu sou teu e tu és meu. Minha vida doa, minha vida dou a ti, Senhor. Rendido a ti estou. Pra sempre e pra sempre cantarei. E faz em mim o teu querer. Cante. Minha vida dou a ti, Senhor. Rendido a ti estou. E pra sempre cantarei. Faz em mim o teu. Faz em mim o teu querer. Faz em mim o teu querer. Teu querer. Faz em mim o teu querer.
para sempre e para sempre cantarei. faz em mim Eu querer. e faz em mim o teu Eu querer. e faz em mim o teu querer. Aproveite mais alguns minutos para dizer palavras de louvor ao Senhor. O teu Feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração, faz em sentindo a mim. vida, e diga palavras de louvor, de adoração, de exaltação. Eis este lugar de adoração, Senhor. Eis este lugar de adoração, Senhor. Faz Deus em mim. maravilhoso, Faz santo, em mim. eterno de toda glória ao Senhor. Faça em nós o teu querer, Senhor. Faz em mim Faça em nós o teu querer. o teu. Faça em nós o teu querer, Senhor. Minha vida dou a ti, Senhor, rendido Pra ti eu estou. e para sempre e para sempre Cantarei. e faz em mim o teu Teu querer. querer. Aleluia. Boa noite a todos. A paz de Cristo. Aplauda o Senhor com alegria em nome de Jesus. Se assente, fique à vontade. Nós vamos assistir nossos avisos. Em seguida, preparar nossa contribuição, nossa oferta. E depois ouvir uma palavra vindo de Deus para os nossos corações. Vamos lá. O Ministério do Empreendedorismo convida você, autônomo, profissional liberal, empreendedor da Igreja Templo das Nações, para estar presente no primeiro encontro de 2025. Não deixe de estar presente, vai ser um momento muito precioso. Nós vamos olhar para o presente e vamos projetar o futuro, projetar o ano de 2025. Vamos tirar os nossos sonhos e os nossos projetos e colocá-los no papel. Nesta quinta, dia 27 de março, às 19h30, esperamos você no Templo das Nações. No sábado, 5 de abril, às 18h30, temos a nossa reunião de pais dos teens. É o momento que alinhamos com vocês tudo o que faremos durante o ano com os seus filhos. Não fique de fora. Sábado, dia 5 de abril, às 18h30, reunião dos pais dos teens. Se você deseja rever os nossos avisos ou quer anotar alguma informação, acesse o QR Code que está aqui do lado do espelho ou aqui no fundo da igreja. Assista os nossos avisos. Templo das Nações 2025, o ano da glória da segunda casa. Próximo agora, você que é empreendedor, então você é nosso convidado para começar nosso ano letivo do empreendedorismo aqui na igreja, uma programação muito especial. Muito bem, nós vamos ofertar ao Senhor, eu quero... Fala, meu povo querido, como é que vocês estão? Eu sou o pastor Arnoldo, um dos pastores do Templo das Nações. Agora, nós reservamos um tempo especial para você que está conectado aí em algum lugar deste planeta. Nós queremos falar sobre esse momento que é tão importante quanto a adoração, a palavra e tudo aquilo que acontece em um culto ao Senhor. Pausa, porque um culto ao Senhor é aquele momento em que nós fazemos um culto a alguém, a uma divindade. Nós cultuamos este ser, com músicas, com palavra, com testemunhos, com a bondade entre um e o outro. Então, esse momento é especial para você que nos assiste aí do outro lado da tela. Muito bem, deixa eu contar uma história para vocês que vocês vão entender muito bem. Quando eu era criança, todo aniversário e todo dia dos pais era a mesma coisa. Eu pegava e ficava naquela alegria, porque meu pai, o seu Haroldo, sempre foi um homem muito presenteador. Ele tem prazer em dar presente. E eu queria dar presente também para o meu pai. E eu ficava pensando, o que eu posso dar para o meu pai? Como que eu posso abençoar a vida do meu pai? Como é que eu posso, o que eu posso fazer? E eu ficava calculando um monte de coisas. Então, a minha mãe, magicamente, aparecia com a possibilidade e sugestões de presentes. Lá se foram anos e anos de chinelo, de sapato,
de pantufa, de camisas, de óculos. Uma vez eu dei um óculos Ray-Ban pro meu pai espelhado e o meu pai ficou meio desconfortável, mas feliz com a generosidade, com aquilo que eu dei de presente. Agora, no meio de todos esses presentes, você vai se identificar também. Quantas e quantas vezes você pode se perguntar de onde saía o meu dinheiro? Eu era uma criança e a minha mãe era do lar. A única fonte de renda era o meu pai. De onde saía o dinheiro? Saía do meu pai. O meu pai dava o dinheiro para a minha mãe, para que eu, usando o dinheiro do meu pai, comprasse um presente para ele. Vou repetir. O meu pai dava o dinheiro para minha mãe, a minha mãe dava a sugestão de compra, nós íamos lá e comprava o chinelo, o óculos Ray-Ban, a camisa, a pantufa e dávamos para ele. Qual a moral? Eu pegava o dinheiro do pai e comprava um presente pro pai. E ele ficava muito feliz. Ele ficava muito feliz. Mas o dinheiro era dele. Ele poderia ir e comprar o seu presente. Mas o que o meu pai via? A generosidade. O que eu quero dizer com tudo isso? Que quando você vai ofertar, você não vai dar o que é seu. Você vai mostrar a sua generosidade com tudo aquilo que Deus já lhe deu. Deus lhe dá e você mostra a sua generosidade e dá ao Pai e devolve a Ele com alegria no seu coração. Nenhum aniversário, nenhum Dia dos Pais, nenhum Natal, eu cheguei lá, toma aqui, Pai, esse presente. Não, era uma alegria poder dar o presente para o meu Pai sem eu saber que o dinheiro era dele. Agora, você tem a oportunidade de ofertar a Deus, de dar a Deus como parte daquilo que Deus já lhe deu. O Senhor só quer ver a sua bondade, a sua generosidade. Eu quero deixar um texto de Mateus capítulo 6, versículo 24, que diz: um homem não pode servir a dois deuses ao mesmo tempo. Ele não pode servir a Deus e ao dinheiro ao mesmo tempo. Vai amar um e odiar outro. Se nós amamos demais o dinheiro, nós vamos odiar Deus. E se nós amamos demais a Deus, nós sabemos lidar com o dinheiro. Essa é a lição. Pegue a sua oferta, pegue a sua contribuição, seja um dizimista dessa igreja, experimente devolver ao Senhor tudo o que Ele tem lhe dado. Agora, antes de orarmos, você vai ter aqui o QR Code, o qual você pode apontar o seu celular ou anotar o número do CNPJ e fazer a sua contribuição. Seja generoso, seja bondoso, e nós sempre falamos isso. Não dê com tristeza, dizendo, esse é momento chato. Não! Seja aquela criança, seja aquele Arnoldo criança que jubilava quando podia dar um presente ao seu pai. Você pode dar um presente ao seu pai que está nos céus. E deixa que com certeza ele vai abrir um sorrisão e vai ficar feliz. Ainda que seja rabiscos no papel, mas é um pai feliz, orgulhoso, faceiro com esse filho que o presenteia. Faça isso, alegre, agrade o Senhor e aprenda a lidar com sabedoria com o dinheiro. Deixa eu orar por sua vida, para que então você faça a sua oferta. Amado Senhor, Tu és o nosso Pai, Tu és o nosso guardador, Tu és o nosso protetor. Jesus querido, eu oro ao Senhor pedindo que cada contribuinte, cada ofertante, cada dizimista possa fazer isso com um coração generoso, possa fazer isso como aquele Arnoldo criança dando presente para o seu pai, mesmo sabendo que o dinheiro era do seu pai. Amado Senhor, que nós tenhamos a consciência que tudo que nós damos para o Senhor nos deu primeiro. Por favor, que tenhamos esse coração ajudador de contribuir, de fazer história. Eu oro ao Senhor, abençoo cada contribuinte, cada ofertante, cada dizimista, que nada lhe falte na sua casa. Mas, pelo contrário, que ele tenha tanto a ponto de abençoar outras pessoas também. Essa é a minha oração, minha gratidão e o meu louvor ao Senhor. Em nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe. Seja um ofertante, seja feliz e aproveite esse momento. Amém. Aleluia. Nós te louvamos nessa noite. E nós repreendemos agora todas as distrações, todas as preocupações, Senhor. Deus, esse é o último culto do domingo. Um domingo de calor, Pai. E de muitas demandas, Senhor, que se iniciam já na segunda-feira. Mas que nesse momento, Pai, estejamos inteiros aqui. Que estejamos agora, Senhor, com a nossa mente e os nossos corações voltados para os céus, para esse céu que nós pedimos que descesse, Pai.
Derrama agora, Senhor, a tua glória, a tua Shekinah, a tua bênção, o teu maná em forma de palavra, de mensagem sobre as nossas vidas. Me dê sabedoria, Senhor, unção, mas também, Senhor, compreensão. Que o primeiro, Senhor, a praticar a palavra que pregue é aquele que ministra, Senhor. Deus, que essa responsabilidade tão grande venha agradar o teu coração. Derrama, Senhor, o teu Espírito Santo sobre cada pessoa que está aqui. Libera agora, Pai, libera agora, Pai. Que seja uma noite de entendimento da tua palavra, Senhor. E que possamos levar essa palavra para a semana, para todos os dias, Pai. Fica conosco, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, aleluia. Amém. Amém, queridos. Boa noite. Fique à vontade. Fica aí, né, Luciano? Amém? Não me abandone. Glória a Deus pela vida de vocês. Estava tão bom o culto das 10, eu assisti o das 10, estávamos às 18, que dá vontade de repetir os outros, passar aqui no telão para vocês. Mas o Senhor tem uma porção nova para o grupo das 20 horas. Queridos, a palavra que eu trago agora, ela é fruto de uma preocupação que eu tenho tido nos últimos dias. E eu estava preocupada, eu digo, Senhor, será que eu vou exortar? Eu não quero exortar ninguém. E aí a pastora Elbia passou por mim agora e disse assim, seja flexível. Eu digo, Jesus amado, só misericórdia. Mas, queridos, você está em uma igreja que ensina, amém? E eu tenho estado muito preocupada com tantas heresias no mundo gospel, no mundo cristão. Eu tenho estado anojada. E às vezes eu tenho até vergonha alheia. É um tempo em que crescemos tanto. É o tempo que alcançamos pessoas que nem imaginávamos. Mas também é um tempo, queridos, de muita picaretagem. Diga misericórdia. Quem nos visita aqui? Quem está aqui a primeira vez? Essa palavra não é indireta para vocês, amém? Nós amamos vocês. Mas é para nós que estamos aqui há mais tempo, porque temos responsabilidade com os que estão chegando. Amados, eu sou da comunicação, a minha formação é comunicação social. Gosto de rede social. Gosto até demais para o meu tamanho. Estou todas as manhãs ali ministrando a palavra num propósito que eu fiz, a gente ler toda a Bíblia juntos, de capa a capa. 7h30 da manhã estou ali. Estamos no Salmo 140 e poucos. Falta muito ainda. Mas eu digo a vocês, amados, que às vezes nós ficamos assim, restritos em dizer algumas coisas para vocês, enquanto vocês estão sendo bombardeados por muitas heresias. Amados, um evangelho triunfalista, diga triunfalista, um evangelho de pedir dinheiro, de arrancar dinheiro das pessoas, um evangelho que não está a vender. Eu tenho saudade das heresias antigas, que era fácil de combater. Era fácil de combater as heresias antigas, a gente pegava a Bíblia, mas agora estão usando a Bíblia para enganar as pessoas. Por isso que eu preciso que essa igreja conheça essa palavra, para que se defenda do que está acontecendo com o povo de Deus hoje em dia. Diga misericórdia. Eu não digo misericórdia como um bordão, é porque eu peço mesmo a misericórdia do Senhor pelas nossas vidas. Amados, e são pessoas que estão reunindo milhares de outras. Quando a nossa Bíblia vai ficando de lado, porque estamos trocando a mensagem do Evangelho por aquilo que é bom de ouvir. E o Evangelho nem sempre é bom de ouvir, sabia? Nem tudo o que a gente gostaria
pregar, podemos pregar porque não é verdade. Tem aconselhamentos que a gente gostaria de dizer, faz assim, só que é antibíblico. Só que eu preciso que nós, cristãos de Santa Maria, tenhamos um posicionamento verdadeiro em Cristo Jesus, de pessoas que realmente querem ir para o céu, de pessoas que realmente creem no Senhor. Amados, mensagens com metáforas que não são bíblicas, diga não, não aceito. Mensagens que sempre dizem que você é tudo, você está certo o tempo todo. E pasmem, alguém pregou há poucos dias que você é mais importante que Jesus. Que somos mais importantes que Jesus a ponto de ele morrer na cruz por nós, porque somos mais importantes que ele. Só que isso está crescendo. Eu não tenho nada contra livros devocionais. Eu tenho um devocional que eu gosto muito. Mas eu fico tão apavorada com as pessoas preocupadas em postarem que leram o seu devocional famoso, mas não postam que leram a Bíblia. Faz assim se você trouxe a sua Bíblia. Pessoas que postam seus devocionais famosos, mas não postam o que a Bíblia diz em Atos dos Apóstolos. Não sou contra rede social nem devocionais. Até recomendo para vocês, Dia e Noite do Charles Spurgeon, é o melhor devocional que eu conheço. Mas nos preocupamos hoje em ir conforme a onda, em ir conforme o ritmo, mas o que realmente está acontecendo aqui dentro de nós. Eu quero que você abra sua Bíblia em Atos capítulo 4 e no versículo... Para aí que eu vou ter que botar o óculos. Versículo 32. Amém? Vocês estão bem? Vamos lá que a gente vai crescer nessa mensagem. Isso aqui está balançando, daqui a pouco vai cair tudo. Atos 4:32. Da multidão dos que creram, era o coração e a alma. Coração e a alma. A igreja começando. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. Em todos eles havia abundante graça. A igreja sendo formada. As pessoas falavam de Jesus, as pessoas falavam da graça do Senhor, falavam da ressurreição. Você não sabe o que aconteceu. Jesus ressuscitou. Aquilo que ele falou que ia acontecer, realmente aconteceu. Não estavam mais preocupados em fama para si, em dizer, eu sou desse, eu sou daquele. Não estavam ainda, desculpem, porque depois eles ficaram assim. Mas queriam falar de Jesus. Qual foi o último dia que você contou para alguém sobre o plano de salvação? Qual foi o último dia que você falou de Jesus? Qual foi o último dia que você sentou para ler essa palavra com paixão, com ardor no seu coração? A Bíblia é pura, purinha, purinha, sabe? Ela, a palavra de Deus. Ou estamos, queridos, tão acostumados hoje em dia a comer com a colher dos outros. Nada pode substituir essa palavra, que ela é poderosa nas nossas vidas. A Bíblia, quando essa letra ela sai daqui e ela vem para o mundo espiritual, ela é um alimento para as nossas almas. Ela tem, queridos, resposta para tudo. Ela tem conselho para tudo. Mas hoje ela está sendo distorcida, até mesmo para batismo. Cadê a Fernanda? Cadê a Fernanda Argento? Pastora, uma amiga minha, eu vou falar, Fernanda, tu me defende? Uma amiga minha se batizou numa banheira de gelo. É assim o batismo deles lá. Eu, até que está calor. Quero ver no inverno se vai ser na água fervente. Sabe? Aí você me diz, pastor, o importante é que a pessoa se batizou, mas gente, assim, tem umas coisas que está complicada.
o GPS de Jesus, o helicóptero de Jesus, e assim vai por diante. Se eu pegar vocês acreditando nessas coisas, eu não vou fazer nada. Se eu pegar, gente, né? Não posso fazer nada, mais ou menos, né, Mariane? Mais ou menos, né? Depende de quem. Queridos, o evangelho, ele é puro e simples. O cristianismo, o pastor Arnoldo pregou hoje de manhã, o evangelho segundo Jesus Cristo, segundo o Senhor. Eu estou conversando com vocês, eu não estou pregando nessa noite. Estou conversando. O evangelho segundo Jesus. Você sabia? Jesus, filho do carpinteiro, ele havia sido prometido desde o Antigo Testamento, desde que o pecado entrou na humanidade e ficamos em dívida com Deus. Ele foi o nosso resgate. E Jesus, ele quer entrar no seu coração, ele quer mudar a sua história. Jesus quer fazer parte do seu dia. Não significa que você nunca mais vai ter problemas ou doenças, mas Jesus, ele é o seu melhor amigo, ele é a presença leal e o Espírito Santo que vem te convencer, que está sempre com você. Isso é o evangelho, queridos. Esse é o evangelho. E aí você vai na internet e abre lá o evangelho de alguém imitando helicóptero. Tô brava mesmo, tô indignada. E hoje eu dizia para o Samuel, como é que pode essas pessoas terem tantos seguidores? Como é que pode, pastor Arnoldo? Me explica. E seguidores do Instagram, tudo bem, porque é para especular, mas esse pessoal faz um culto, gente. É 60 mil pessoas. Diga 60 mil pessoas. E não tem Bíblia. Não tem palavra. É um negócio que eu não tenho nem explicar. Vocês sabem do que eu estou falando? Vocês vão ver essa semana. Se vocês não sabem, vocês são bênção. Vocês são de Deus. Vocês não estão... Glória a Deus, se livraram. Nome de Jesus. Não havia nenhum necessitado entre eles, porque os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e os depositaram aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a cada um conforme a sua necessidade. Ok. O que estava acontecendo aqui? A igreja sendo formada e todo mundo foi ajudar. Lindo, né? E todo mundo sentiu de entregar tudo que tinha. Eu vou dar o meu terreno, eu vou dar minha casa. Jesus ressuscitou, então ele já vai voltar e eu vou entregar tudo aos pés dos apóstolos. Eu não vou hesitar. E assim, gente, eles entregaram tanto a ponto de depois precisarem. E aí a igreja da Macedônia terem que ajudá-los. E aqui a igreja estava sendo formada. E Barnabé, então, entrega o que tinha também. Barnabé é um homem de Deus. Estudem sobre Barnabé como ser uma pessoa muito de fundamento na palavra. Barnabé entrega tudo o que tinha também. E era um movimento só em favor da obra de Deus que estava começando. Mas Deus tinha um propósito para Barnabé. Deus tinha um propósito para aquele tempo. Deus tinha algo para cada um. Olha só. Então José, a quem os apóstolos chamavam de Barnabé, que quer dizer filho da consolação, levita natural de Chipre, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e depositou aos pés dos apóstolos. E assim estava sendo formada a igreja. E aqui não temos ainda a figura do apóstolo Paulo. E quem era o pastor dessa igreja? Quem era? Quem era, gente? Quem estava liderando o grupo aqui? Quem é a figura aqui que se destacava? Alguém? Ninguém quer dizer? Amém? Apóstolo Pedro. Apóstolo Pedro se destacava aqui. Daquele jeito Pedro de ser. Só que a igreja de Pedro, gente, não devia ser uma igreja muito fácil de congregar, pastor Arnoldo. Pedro era rigoroso na lei. Pedro exigia um comportamento externo também. E eu sei que tem muita gente aqui que já foi machucada pela religiosidade. Quem aqui já foi ferido
por lei, por manipulação espiritual, por religiosidade. Pode levantar a mão. Aí, ó. Parabéns pela coragem de vocês. E eu sei que isso é doloroso e a gente demora a se recuperar. Só que a gente abriu mão desta fase, a gente saiu dessa linha, você não pode, você não vai. Uma vez eu fui chamada para orar na casa de um casal, o homem estava batendo na mulher, estava uma luta lá, eu disse assim, eu não aceito a tua oração, pastora, porque tu pinta as unhas. E eu nem quero orar por ti mesmo, porque tu está batendo tua esposa e depois vai para o culto. Sabe? Era assim, se cuidava tanto uma coisa e não se cuidava a outra. Só que saímos dessa fase, queridos, e parece que fomos para um outro extremo agora. Em que mentir, enganar, deturpar, viver um pseudo-evangelho, um falso evangelho, pode. E eu não estou falando da maneira que você se veste. Porque não adianta você tirar a calça comprida e usar sua saia se dentro do seu coração você não mudou. Não adianta você mudar o seu exterior, deixar de frequentar um lugar se dentro de casa, na internet, você faz coisas piores. Não adianta você largar o bar, o copo lá, situações que você vivia, se dentro do seu lar, lá no seu trabalho, você é a pior pessoa de conviver, o pior testemunho. Só que na igreja de Pedro, isso era tratado com tanto rigor que vocês vão ver o que aconteceu. Barnabé dá aquela oferta. Aí um casal decide também fazer algo. Um casal, queridos, eles decidem que eles também podem participar daquele movimento. Só que eles conversam entre eles e decidem assim, bom, nós vamos vender também o que temos, como Barnabé fez, só que não vamos dar tudo. Vamos dar 70%, ficar com 30% para nós, amém? Estaria errado? Me ajudem a pregar, estaria errado? Não. Não, eu quero ajudar aquela obra, mas eu vou fazer um propósito e vou entregar 10% e ficar com 90%, estaria errado? Não. Só que Ananias e Safira, eles quiseram fazer o que os outros estavam fazendo. Com boa intenção, eles quiseram fazer o que Barnabé estava fazendo. E o diabo, que é insistente, o diabo que é trabalhador, o diabo que fez todos aqueles cursos, não desista, não pare, 50 passos para não desistir, vai lá, vá até o fim. Ele começou a trabalhar lá dentro do coração do casal. E esse casal, então, resolve mentir para a igreja. E o mentir, gente, não é para a igreja, para o pastor Arnoldo. O mentir é mentir para Deus a partir do momento que você aceita Jesus no seu coração. O pai da mentira é o diabo. Então, quando nós mentimos... Gente, eu tenho pavor de mentira. Eu tenho, assim... Acho que a minha mãe, culpa da minha mãe. Minha mãe já está na glória. Se eu pegar vocês mentindo, eu vou passar pimenta na boca e fazer mastigar. Era assim, ela tinha um asco de mentira e a gente foi criado com mentira e ela dava uns exemplos assim que só misericórdia. E ela passou pimenta na boca da minha irmã. Eu era menor, eu vi. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas reteve parte do dinheiro. E Safira estava ciente disso, levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então Pedro disse: Ananias, por que você permitiu que Satanás enchesse o seu coração? Diga, Satanás enchesse o seu coração. Diga, gente. Para que você mentisse ao Espírito Santo, retendo parte do valor do campo. Não é verdade que conservando a propriedade seria sua? A conversa com Ananias é assim: Ananias, por quê? Você estava indo tão bem. A questão de Pedro aqui não era o valor, não era os 10%, não era os 20 centavos. A questão de Pedro aqui
era a mentira que Ananias estava tramando e que executou. E lá na igreja de Pedro, quem fosse pego mentindo, morria na hora. Era fulminado pelo Espírito Santo. Imagina se a gente entrasse aqui na igreja hoje e cada vez que a gente entrasse mentindo, com alguma mentira incutida aqui, o Espírito Santo nos fulminasse na hora. As mentirinhas, as raposinhas, os enganos. Porque assim que começa, gente, o movimento de heresias no meio cristão, quando nós nos acostumamos com o pecado, com as mentiras, e achamos que está tudo bem. Nós temos que ter um filtro, e esse filtro é o Espírito Santo. Quando Pedro ainda pergunta para Ananias assim, por que você deixou que Satanás induzisse o seu coração? Pastora, depois que eu me converti, o diabo ainda fala comigo, o diabo ainda tenta me separar de Deus, ele vai tentar até o último dia. Ele vai insistir, ele é trabalhador, ele fez todos esses cursos de persistência aí. Tem gente que está seguindo os cursos até hoje, acho que ele que criou esses cursos. E a mentira, ela foi de comum acordo. Todo mentiroso, ele quer alguém junto. Ele quer alguém que avalie a mentira dele. Ele quer alguém que seja ali a pessoa que vai assinar embaixo. Isso não cabe a nós, queridos. Não adianta a gente servir a Deus assim. Peça para Deus transformar o seu coração, para que haja no seu coração a vontade de fazer o certo. Pastor, eu vim para o culto das 20 horas para ouvir aquela mensagem. Você vai, você consegue, você pode. Se passar no mar, você não vai se afogar. Depois você escuta a música da Cassiane, ela tem uma música sobre isso. Mas o que eu quero dizer para você é que tem coisa que não vai entrar no céu. Eu não quero que você seja enganado. Eu não quero que você se engane, eu não quero que você engane os outros. Mas que você creia nesse evangelho simples, que não se deixa seduzir pelos pratos oferecidos pelo diabo. A mentirinha, a raposinha, o enganosinho, a traiçãozinha, um pouquinho só de lascívia na internet, aquela conversinha que não vai dar em nada mesmo, sabe? Não vai entrar no céu, querido. Jesus não te chamou para isso. Jesus não te chamou. Jesus, Ele quer que você tenha um testemunho. Você carrega o Espírito Santo. Pastora, mas eu discuti em casa. Amém? A gente discute em casa. Mas você se arrepende, você já não quer fazer mais. Pastora, mas quando eu vi, estava mentindo. Quando eu vi, eu fui lá e falei que eu não devia. Eu sei, eu também faço isso. Mas quando nós tornamos o pecado normal e combinamos com alguém e a pessoa vai induzir, queridos, não. Sabe quando você era pequeno e a mãe dizia, se tocar o telefone, se tocar a campanha, diz que eu não estou. Não vou dizer. Vou dizer que você não pode atender. Porque é assim que começa, queridos. E daqui a pouco estamos totalmente afastados de Deus e uma frieza espiritual. E quando oramos, parece que a oração não sobe. E quando vemos, não somos atendidos. E há uma separação entre nós. A Bíblia fala que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Diga amém. Então Pedro disse a Ananias, por que você permitiu que Satanás enchesse o seu coração para que você mentisse ao Espírito Santo, retendo parte do valor do campo? Não é verdade que conservando a propriedade seria sua? E depois de vendido o dinheiro não estaria em seu poder? Para que mentir? A gente não quer o teu dinheiro, está todo mundo trazendo tudo aqui. O Senhor não quer você mentindo, o Senhor não quer você barganhando. E pregar esse tipo de mensagem é pesado, gente. Tenho ministrado muito nos cultos de mulheres aqui na região. E é tão bom pregar sobre as mulheres da Bíblia, e sobre Ruth, sobre Débora e tal. E eu vou descobrindo segredos na palavra que eu não tinha visto ainda. Mas eu sempre tenho que voltar para o lugar de onde Deus me tirou. Voltar para o lugar onde Deus tem me encontrado. Que é aqui, na palavra dEle.
para que o nosso coração não se ensoberbeça. Queridos, assim, entrar na fila errada, fazer que nem Ananias e Safira, não. Autocomiseração, mentir. Sabe, quando se aproxima o retiro, algumas pessoas vêm para mim e dizem assim, pastora, eu não tenho condições de pagar o retiro. Eu sempre falo assim, se você estiver na fila errada, você vai se ver com Deus. A gente vai dar um jeito. Ninguém fica de fora. A gente se une. Maria não pode ir, eu falo com a outra Maria e pergunto, você pode me ajudar a inscrever? Porque eu também me inscrevo. Todos nós escrevemos. Porque essa pessoa não tem condições. Só que eu digo sempre para a pessoa, se você está entrando na fila errada, que nem Ananias e Safira, e você tem condições, que você preste contas a Deus. Vocês estão entendendo que às vezes a gente está igual Ananias e Safira, me ajuda, me dá, e você pode. Você tem condições, você pode ofertar, você pode fazer, você pode ajudar. Mas quando é para as coisas do Senhor, quando é para as coisas de Deus, você retém. É difícil. Estão enriquecendo, vão construir a igreja. Sobra dinheiro lá do retiro, que gastam com tal coisa. Deus sabe que não, e a Kelly também que faz as contas. Misericórdia, né? Queridos, quando as mentirinhas vêm assim, elas vão se tornando comuns, digam comuns. E depois de vendido o dinheiro, não estaria em seu poder, por que você decidiu fazer uma coisa dessas? Você não mentiu para os homens, mas para Deus. Ouvindo essas palavras, Ananias caiu morto. Pastora, às vezes parece que a gente está morto na fé. Não sinto mais nada. Vou na igreja, entro e saio, Senhor, e eu vejo os irmãos orando, o Espírito Santo se derramando e tal. Mas, amados, dá uma olhada se não tem nenhuma síndrome de Ananias dentro de você. A mentira com boa intenção. A mentira com boa intenção. A intenção era ótima, pastor Luciano. Ajudar a igreja. A mentira com boa intenção, às vezes, gente, é pior. Não é isso que Deus quer de nós. Senhor, que a gente diga, não vou dar nada, não tenho condições, não vou. Mas que a gente seja sincero. Queridos, às vezes, lá na nossa casa, tem algo que está trancado, algo que não está sendo liberado, algo que a gente não está entendendo porque aquela oração não funciona. Tem que dar uma olhada se não tem uma síndrome de Ananias e Safira dentro de nós. O Senhor quer nos limpar, quer nos perdoar. O Senhor não te chamou para este lugar para ser fulminado em vez de ser abençoado. Eu estou sendo flexível? Amém? E sobreveio grande temor a todos que souberam do que tinha acontecido. Levantando-se os moços, cobriram o corpo de Ananias e levando para fora o sepultário. Imagina a reação da igreja. Gente, o homem morreu. Eu que não ia para aquela igreja do Pedro nunca. Não ia. Senhor, vai fulminando aqui quem fez fofoca hoje. Senhor, imagina Pedro orando, Senhor, hoje o culto das 20 horas. A mulher que brigou com o marido essa semana, Senhor, que seja fulminada pelo Espírito Santo. Alguém pode dizer misericórdia aí? Ninguém, né? Amém? Os maridos também, né, gente? Já assim. Quase 3 horas depois, entrou a mulher de Ananias sem saber o que tinha acontecido. Imagina a cena. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou: diga-me, por este valor que vocês venderam aquela terra? Aí Pedro podia ter tido misericórdia, pastora Anoto. Pedro podia ter mandado alguém falar com ela, dizer assim: olha o que aconteceu com o teu marido. Ele mentiu, foi fulminado na hora. Se arrepende, não mente, essa menina. Safira, a gente está contigo, mas se arrepende enquanto é tempo. Não, Pedro foi direto nela. Sim, foi por esse valor. Então Pedro disse: porque vocês entraram em acordo
para tentar o Espírito Santo do Senhor. As coisas de Deus são sérias, queridos. São muito sérias, porque vocês entraram em acordo para enganar Deus. Porque vocês entraram em acordo para viver uma vida separada da graça de Deus. Porque vocês, sabe, casais que estão aqui, vamos mentir tal coisa, não dá nada. Não, está repreendido o amor. A gente vai tomar Santa Ceia, está amarrado, Jesus não se agrada. Ou vem a mulher, o amor, vamos fazer tal negócio, e a gente diz que é sim, e depois a gente não conta a verdade, faz do jeito. Que isso, mulher? Você não ouviu a palavra de domingo às 20 horas, quer que eu seja fulminado junto contigo? Deus não se agrada de algumas ações nossas, Ele está falando conosco hoje. Por que tem tanta heresia lá fora? Porque a igreja séria, como é vocês, não se posiciona aí fora. Quando alguém vai vender para você o caixãozinho de Jesus ungido, você vai levantar e vai dizer assim, mas como assim? Jesus nunca nem teve caixão? Heresia, não está certo. Você se posicionar em tudo lá no seu trabalho, é lá no seu trabalho que você ganha as pessoas, não é aqui. Não é aqui que ganhamos as pessoas para Cristo. Aqui é reunião da igreja. Aqui você vem congregar. Aqui você vem encontrar a sua família na fé. Mas é no dia a dia que a gente ganha as pessoas. E é num posicionamento que às vezes é uma coisinha de nada. Uma palavrinha de nada. Você só falou aquela palavrinha e a pessoa fala, meu Deus, como tu me ajudou. Que diferença tu fez na minha vida. E você nem disse nada para a pessoa. Mas é o seu testemunho. O seu jeito de ser, a sua honestidade. Mas mais do que isso, agradar o Espírito Santo. O que aconteceu com Safira? O que aconteceu com Safira, gente? Anne, o que aconteceu com Safira? Caiu dura também. Sim, por esse valor. Então Pedro disse, por que vocês entrarem em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta, os pés do que sepultaram o seu marido, eles levarão você também. No mesmo instante, ela caiu aos pés de Pedro e morreu. Entrando os moços, viram que ela estava morta e levando-a, sepultaram ao lado do marido. E sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos aqueles que ouviam falar desses acontecimentos. O temor a Deus é o princípio da... O temor a Deus é o princípio da... E o temor não é o pavor de Deus. Não é medo de Deus. É quando não perdemos a reverência. É como temos medo de sermos afastados da presença do Senhor. Sabia que você vai sair do culto e a presença do Senhor vai entrar no carro com você. A presença do Senhor vai na rua com você, caminhando quando você vai a pé. A presença do Senhor vai no ônibus com você. O Senhor, o Espírito Santo, Ele quer estar com você. Ele quer falar aos seus ouvidos. Ele quer te abençoar. Ele quer te aconselhar. Ele quer cuidar de você. Só que os meus pecados fazem separação. É como se a gente dissesse agora, não, Espírito Santo, que eu estou ocupado, fica aí. Quando eu precisar, quando eu estiver necessitado, quando as coisas estiverem ruins. A presença do Espírito Santo é o que faz diferença na sua vida no dia da aflição. É a presença do Senhor que faz com que as pessoas não entendam. Não entendam como que você pode passar tantas situações difíceis e ainda estar servindo a Deus. Cadê Israel? Ela estava aqui ministrando louvor agora há pouco, não precisa chamar. Hoje eu pensava nela e nós falávamos sobre ela e sobre a Isabelle lá em casa. Isabelle e Israel são as filhas da pastora Denise e do pastor Pedro. Queridos, essas meninas, elas cresceram na igreja. Essas meninas, elas cresceram no altar. Eu vi. Mas quem aqui acompanhou? Né? Cresceram no altar. Essas meninas, elas aprenderam a caminhar aqui. E essas meninas perderam o pai exatamente há 4 anos. E hoje elas estão ali enfrentando com a mãe
uma enfermidade que não é simples, mas estão servindo a Deus. Se isso não é o Espírito Santo, o que é, gente? Se isso não é temor, unção e cuidado do Espírito Santo, o que é? Porque nós oramos pela pastora, nós sentimos a perda do pastor, mas quando que nós paramos para orar pelas meninas? Para declarar a vitória sobre elas, para pedir a cobertura do Senhor sobre elas, porque é fácil olhar de fora, gente. E às vezes, queridos, por muito menos, nós não queremos mais. Não quero mais servir a Deus porque não me colocaram na escala. Não quero mais servir a Deus porque está muito puxado, está muito calor, está muito frio. Não quero mais servir a Deus porque aquele líder e tal. Queridos, nós temos mais de 400 denominações nesta cidade. Nós temos muitas pessoas que lideram de forma diferente. Aqui dentro nenhuma pregação é igual, nenhum líder é igual. Nem tudo a gente concorda, eu não concordo nem comigo às vezes em tudo. Mas uma coisa que a gente não pode deixar escapar é a presença de Deus e do Espírito Santo e o amor pela palavra dele. Você pode não gostar de mim, você pode não gostar da igreja, você pode não gostar da cidade, mas você não pode não gostar da Bíblia. Você não pode não gostar da presença de Deus, você não pode mentir ao Espírito Santo. A gente pode discordar, e discordar é bonito. E às vezes a gente discorda até de Deus, Senhor, por quê? Aí Ele vem com aquela voz suave e nos ensina, e às vezes com uma voz não tão suave assim. Mas que nós possamos, queridos, permanecer com esse temor, sem que venhamos passar pela mesma experiência da igreja primitiva, que teve que ver alguém fulminado na frente por causa de pecado. Pastora, tem pecado muito pior do que esse de Ananias e Safira. Vocês sabiam que Deus não faz escala de valor de pecado? Vocês sabiam disso? As consequências são diferentes. Mas não existe o maior e o menor para Deus. Complicado de entender. Se fosse do meu jeito, eu ia fazer diferente. A justiça tem, né? Tantos anos para cada erro, a pena é diferente. A Malu aí que está com tudo na ponta da língua, fazendo direito. Mas Deus não. As consequências são diferentes, mas o perdão de Deus é igual para todos. Que a gente não venha nos acostumar a ponto de achar que as heresias são normais e que as mentiras que estão pregando para nós são normais. Não deixe as pessoas usar a palavra para enganar vocês. Tenham essa palavra na sua mente e no seu coração. Sejam posicionados em tudo. Digam não ao vício. Queridos, milhares de pessoas em depressão, porque estão perdendo tudo em jogos de apostas esportivas da internet. Eu estava ouvindo um pastor dizendo que estava aconselhando não sei quantas famílias. O que tem é saudável. Mas é que nem o pecado, começa com R$5, com R$10, com R$100, daqui a pouco é muito mais. É que nem a droga, gente. Começa assim, é viciante, e tantas coisas que tem nos separado da graça de Deus. E o pecado, ele é viciante. Por isso que a gente vem para a igreja para ser curado. Ninguém aqui é perfeito. O apóstolo Paulo dizia, eu não consigo, mas eu estou buscando, eu estou tentando. Tem lugares que não é para você estar. Tem lugares que não cabe mais para nós. E ninguém vai dizer isso para você. Há práticas que não são mais para nós. Queridos, que haja temor no nosso coração. Temor e respeito à palavra de Deus. Os pastores vão passar a vida toda nos aconselhando se a gente não mudar as nossas práticas. As irmãs da libertação vão passar a vida toda ungindo a nossa casa e fazendo e acontecendo, mas se nós não mudarmos as nossas práticas, nós seremos as mesmas pessoas vazias e afastadas da presença de Deus.
Queridos, não há culto que faça por nós o que a gente tem que fazer. Faça tudo pelo outro, menos o que ele tem que fazer. Eu espero que com essa palavra a gente saia do último culto de domingo, não assim, avivado, mas que a gente saia assim: Senhor, vê se há em mim algo que te ofende. Eu amo a versão NVI do Salmo 139, do último versículo, que ele fala assim: Senhor, olha para as minhas inquietações. Senhor, dá uma olhada nas minhas inquietações e vê se há em mim algo que te ofende. É um salmo de olhar para dentro. E uma oração que diga: Senhor, hoje eu não vou ser fulminado pela oração da pastora Luísa. Mas eu também não quero, Senhor, ficar longe de Ti. Vê se há em mim algo que te ofende. E puxa-me de volta para Ti. Que essa possa ser a nossa pergunta para Deus. E vamos embora assim: Senhor, o que eu fiz que tem te ofendido? Fique em pé. E que nesses dias o seu coração esteja selado. Que haja arrependimento. Não arrependimento para ficar triste. O remorso te deixa triste e você não muda. Mas o arrependimento te transforma. Pastora, eu estive afastado dos caminhos do Senhor, mas hoje é o tempo de voltar. Pastora, eu estou muito longe disso tudo. Pastora, eu sou Ananias e Safira. Hoje eu sou Ananias purinho e a Safira purinha aqui. Estamos já em outro tempo. Tempo da graça. Aqui já era o tempo da graça, mas o apóstolo Pedro acho que não tinha chegado nessa dimensão ainda. Ele foi direto na Safira. Safira me disse, nem conversou, nem preparou ela, a mulher morreu logo também. Eu quero que você... Minha oração agora não é para você, vamos aceitar Jesus, vamos isso, vamos aquilo. É para você perguntar para Deus: vê se há em mim, Senhor, algo que te ofende. E eu quero recomeçar contigo. E eu quero que você tenha coragem de vir aqui na frente para orarmos juntos. Em uma oração de arrependimento e perdão. Deus tem te abençoado tanto, Deus tem te dado tanto. Olha de onde Deus te tirou. Mas hoje você não é mais um Ananias e nem uma Safira. Hoje, a partir dessa noite, o seu coração está limpo diante de Deus. Seu coração, ele está leve diante do Senhor. Porque você perguntou a Deus: Senhor, vê se há em mim algo que te ofende, que eu não quero mais fazer. Venha perguntando isso para Deus nesse momento. Amém? Pode vir, querido. Aleluia. O que eu tenho feito que te ofende, Senhor? Por onde eu tenho andado que te ofende, Senhor? Aleluia. Vê se em mim, Senhor, algo que te desagrada, Pai. Eu quero voltar para Ti nesse momento. As minhas ações, as minhas palavras, Senhor. Vê se em mim, Senhor, algo, Pai, que não agrada o Teu coração, Pai. Eu quero voltar para Ti hoje, Pai. Venha na frente, querido. Vem orar, vem orar. Vá falando com Deus: Senhor, eu quero sentir a Tua presença e sair leve desse culto, Pai. Eu digo não à mentira, eu digo não ao engano, eu digo não, Senhor, aos acordos que eu não tenho que fazer, Senhor, aos acordos que eu não tenho que fazer, às sociedades que eu não tenho que fazer. Eu quero matar minha carne, fazer Tua vontade, Doce Espírito, que a minha Sim, meu Deus, que haja verdade
Pai, entremos numa dimensão de arrependimento e recomeço, Pai. De arrependimento e recomeço, Senhor. A nossa história, Pai, não é uma história manchada pela mentira, pela desilusão e a nossa história, Senhor, é de culto. É uma história, Pai, de vida contigo, Pai. É de uma noiva que espera por um noivo, Pai. É a história de alguém que espera a tua presença, Pai. É a história de alguém, Pai, que sonha contigo, Pai. É a história de alguém que sonha contigo, Pai, que sonha te encontrar, Pai. Não queremos estar apartados de ti, Pai. Não queremos estar afastados da tua presença, Pai. Não queremos, Pai, em nome de Jesus. Queremos reconhecer a verdade do Evangelho, Pai. A verdade do Evangelho, o Evangelho, Pai, que alegra o teu coração, Jesus. Recebe, Senhor, algo que te ofende, Pai. Me dá mais uma chance. Eu quero nascer do teu Espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito, e que a minha vida seja tua vida, Jesus. Mesmo Espírito, eu quero convidar você a fechar os seus olhos e interceder por alguém que está em casa, por alguém que está no hospital, por alguém que tem abandonado a sua fé, tem desanimado. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu quero convidar você a fechar os seus olhos e colocar diante de Deus essa pessoa, seu amigo, seu irmão, seu pai, seu filho, seu colega de trabalho, seja qual for a sua situação. Comece a orar por essa pessoa. Comece a interceder por ela, como nós ouvimos hoje. Comece a interceder e clamar para que a bênção do Senhor que está aqui esteja também sobre a vida dessas pessoas. Amado Senhor Jesus, Deus de todas as coisas, Deus de toda maravilha, Deus santo e eterno, nós oramos ao Senhor e clamamos pelo teu bem, pela tua provisão. Ó Deus amado, que o Senhor possa encontrar os nossos queridos, os nossos amados, que por algum motivo não estão aqui, mas desejam mais do Senhor, mais da tua presença. Oramos por aqueles que estão cansados, sobrecarregados e desanimados. Que nossas vidas sejam para o teu louvor, que as nossas vidas sejam para o teu louvor. Oramos pelos nossos filhos, oramos pelos nossos cônjuges, oramos por nossa família, nossos colegas de trabalho. Querido Deus e amado Senhor, alcança-os com a tua graça, com a tua misericórdia. Que esta semana seja semana de transformação, da graça bondosa do Senhor derramada sobre as suas vidas. Amado Senhor, nós te louvamos, nós te bendizemos em nome de Jesus, em nome de Jesus. A Ele toda a glória, toda a honra e todo o louvor, em nome de Cristo Jesus. Aleluias. Podem voltar para os seus lugares, vocês estão aqui à frente. Você que nos visita hoje, nosso convidado, nós queremos convidar você ao término do culto a passar aqui pela lateral, que nós queremos receber você com um abraço, pegar o seu nome, ter mais motivos de oração. Nós vamos encerrar o nosso culto agora, e eu peço que nessa semana você tenha uma semana cheia de Deus, que essa ministração seja levada no seu coração e transforme outras vidas também. Que Deus nos abençoe poderosamente. Feche seus olhos, deixe orar e clamar, para que a sua semana seja sobrenatural. Amado Jesus e amado Senhor, queremos nos despedir uns dos outros, mas não do Senhor. Que a alegria do Senhor nos sustente, que o júbilo do Senhor nos sustente todos os dias das nossas vidas. Te agradecemos por esse domingo, por esse final de semana. Pedimos que essa semana seja uma semana de provisão, de alegria, de conquista, debaixo do teu bem.
que amemos a Tua palavra acima de todas as coisas, que busquemos a Tua palavra todos os dias das nossas vidas, e não somente a semana, mas o resto das nossas vidas, seja de conhecer mais e mais o Senhor. Essa é a nossa oração, nossa gratidão, em nome de Jesus, amém. Amém. Não saia sem cumprimentar umas 40, 50 pessoas, abençoar a vida delas, e desejo a todos uma excelente semana, em nome de Jesus, amém.